Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre merecimento. Você já conseguiu perceber na sua vida momentos em que você não se sentiu merecedor ou merecedora de algo? Ou que você teve ações sabotando aquilo que você desejava conquistar, conseguir, e aí você percebe que o seu comportamento diário é um comportamento de sabotagem, você está se sabotando para algumas questões na sua vida. E isso pode indicar falta de merecimento ou necessidade de trabalhar o merecimento. Recentemente eu fiz uma tiragem de tarô para mim mesma, para algumas questões pessoais. E saiu uma carta muito interessante do baralho cigano do Lenormand, que é essa carta aqui, ó, a carta da cobra. E essa carta aparece principalmente em tiragens específicas, assim, falando da gente mesmo, o que a gente precisa fazer, quais movimentos são necessários. E essa carta, em geral, ela indica autossabotagem, alguém que está se autossabotando. Porque ela fala mais da gente do que do outro, né? Em algumas situações pode falar sim, né? De uma questão de uma traição, alguém que está ali forjando algo contra você, de certa forma. Mas em alguns tipos de tiragem, como essa minha, que era muito específica para o que eu deveria fazer, saiu essa carta aqui, né? Então, indicando que nessa questão eu estava ali fazendo ações que poderiam estar sabotando o que eu desejo alcançar. E aí, teve uma coisa que eu comecei a reparar muito depois disso, que são pequenas ações autossabotadoras em várias questões da minha vida. Então, alguma coisa que eu ia fazer, eu sentia aquele medo e aí eu inventava alguma desculpa e me sabotava, né? Ou colocava um empecilho em alguma coisa. Vamos supor que o seu caso seja uma alimentação saudável, conseguir emagrecer, qualquer coisa do tipo. E você, às vezes, não se sente merecedor ou merecedora de ter um corpo saudável, né? De ter um corpo ali dentro dos padrões, não que o padrão seja o correto, tá? Mas, de repente, você tá buscando emagrecer, enfim, né? O que é padrão para um não necessariamente é padrão para o outro, isso tem que ficar bem claro sempre antes da gente buscar os nossos objetivos. Mas vamos aqui falar de uma forma geral. Você tá querendo, tá entrar naquele projeto verão, sei lá o quê, e aí você tá sempre se sabotando na questão da alimentação. Você vai uma semana ok, quando chega no sábado e domingo você enfia o pé na jaca e come tudo que não deve, você se auto-sabota, porque talvez você não se sinta merecedor ou merecedora de viver aquela situação de vida, né? E aí, uma coisa que a gente precisa sempre entender, né, para a gente conseguir trabalhar esse merecimento, a gente conseguir mudar essa mentalidade, é primeiro entender situações em que a gente pode estar se auto-sabotando. O que a gente está fazendo? Qual é o comportamento padrão? Qual é o comportamento que quando eu estou indo para fazer algo eu sinto barrar? Porque a gente sente uma sensaçãozinha aqui. Depois que você faz aquele comportamento que é autossabotador, você sente uma sensação de derrota interior. Primeiro vem um alívio de ter dado errado, de não ter conseguido. Depois vem uma sensação de fracasso, de derrota. Então é muito importante que você consiga observar esses sinais sutis que o seu corpo dá através de sensações. Porque o nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro, né? Quando a gente está passando por alguma situação. Então, às vezes, ele está reagindo com uma ansiedade, ou reagindo com um vazio no peito, uma sensação estranha, alguma situação, que nesse caso é importante ser observada para que a gente consiga identificar como isso está se dando na vida da gente, tá? E aí, a partir disso, seria interessante trabalhar com 3 passos que eu considero importantes para que a gente trabalhe o merecimento. Então, a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo com 3. E no vídeo que vem vai ter um exercício de escrita terapêutica sobre isso, sobre merecimento, tá? Que a gente vai utilizar, inclusive, a oração da Louise Hay. Mas primeiro a gente vai trabalhar essas 3 questões no vídeo de hoje, que são as seguintes. Primeiro, para você se sentir merecedor e se sentir merecedora, você tem que entender as suas limitações. Você tem que entender realmente que ponto da sua jornada você tá, o que está te limitando, quais são os comportamentos, os pensamentos, as ações que você está tomando. Você precisa entender o que está te barrando nesse caminho. Quanto mais você entende sobre uma questão que você está trabalhando, quanto mais você entende como você funciona, mais fácil vai ser você lidar com isso de uma forma diferenciada. Todas as vezes que a gente sai da inconsciência, daquilo que a gente não conhece ou daquilo que a gente ignora, a gente consegue avançar, né, alguns passos à frente, ao invés de regredir. Então é muito interessante que você entenda as suas limitações. E como isso pode ser feito? Por exemplo, você tem que se perguntar: o que eu quero?
O que eu desejo? Então vamos aqui dar um exemplo que você quer abrir uma empresa. Então você pergunta para si mesmo aí, o que eu desejo? Ah, eu quero abrir uma empresa. E você pergunta, eu mereço isso? Você se pergunta, eu mereço abrir uma empresa? Se a resposta for sim, eu mereço, e você sentir uma sensação de tranquilidade dentro do corpo, você vai lá e faz o que tem que ser feito. Você precisa trabalhar, né? Tem uma coisa que é muito interessante na lei da atração, que as pessoas pouco falam, mas exige muito trabalho, gente, para aquilo que a gente quer conquistar. Às vezes as coisas não vão estar como a gente gostaria, mas a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar colocando esforço e energia naquilo que a gente quer realizar. Porque se a gente só quiser que caia do céu numa questão como se fosse um merecimento mágico, dificilmente a gente vai conseguir movimentar essa energia. E aí, quando isso chegar dessa forma mágica, o que pode acontecer? A gente pode se auto-sabotar e perder o que a gente conquista. E isso tem a ver com merecimento, né? É a gente conseguir identificar como a gente está, como nós estamos encaixados na nossa jornada e o que está nos paralisando e o que nos faz avançar, tá? Então você vai responder aí para essa questão, sim ou não, né? Eu mereço isso, sim ou não? Se a resposta for sim e for ok, você não sentir nada, aí você trabalha tranquilamente para resolver isso aí. Se a resposta for um sim, com uma certa dúvida ou até o medo quando você imagina a situação, ou se a resposta for um não, você precisa se perguntar o porquê que você está sentindo isso. Então, vamos supor o exemplo da empresa, né? O que eu quero? Eu quero abrir uma empresa. Eu mereço isso? E aí você se olha tendo essa rotina nessa empresa, sei lá, abrindo o seu CNPJ, contratando funcionários ou crescendo a sua empresa, tendo trabalho, tendo que lidar com as burocracias e com as questões e sente o que isso causa em você, né? Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando essa questão e uma das minhas vontades assim era crescer na internet, né, no YouTube, no Instagram. E eu lembro que eu fechei os olhos e imaginei o que eu queria, então era crescer, tentar aqui, né, monetizar o canal, enfim. E aí eu perguntei pra mim, eu mereço isso? E eu pensei, sim, eu mereço. Só que na hora que eu tava imaginando isso acontecendo, o que que aconteceu? Veio o pensamento de pessoas fazendo comentários maldosos, sabe? Os hates na internet, né? Os haters que fazem hates. Então, assim, eu comecei a imaginar aquilo acontecendo comigo e aí me deu uma sensação de frio na barriga. Veio o medo. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu não tô me sentindo merecedora, porque eu tenho medo disso aqui acontecer. E aí todas as vezes que isso acontece, talvez eu tenha uma crença interna de que é melhor ficar pequenininha, não crescer muito, porque se eu crescer demais, eu vou atrair gente, os trolls, né? E aí pode ser que eu não lide bem com essa questão. Então vocês estão vendo, a gente fecha os olhos, imagina aquilo acontecendo. Se vier medo, é porque tem uma sensação ali de falta de merecimento, uma crença que a gente precisa entender. E é isso que vem entender as suas limitações, que aí entra essa carta aqui, ó. Quando a gente entende o que a gente está se auto-sabotando, que é essa cobra interior, essa sensação de que eu não vou dar conta, alguém soprando no seu ouvido que você não vai conseguir, essa auto-sabotagem, você precisa fazer o quê? Você precisa se perguntar e modificar essa questão dentro de você, se isso for realmente, desculpa, gente, algo importante para você, tá? E a segunda questão é pare de aceitar migalhas da vida. Gente, quando a gente vai trabalhar o merecimento, é muito importante que você pare de aceitar migalha em qualquer área da sua vida. Por exemplo, você quer um relacionamento, né? Aí você fala assim, eu quero um relacionamento sério, eu quero um relacionamento consistente. E talvez, no fundo, você não se ache merecedor ou merecedora disso. Então, vamos supor ali que você é mulher e você quer um relacionamento. Você quer se casar, você quer ter uma família, você quer um relacionamento. E aí você conhece um homem, né? E os relacionamentos atuais, eles tem muita gente boa ainda, né? Que quer um relacionamento, que quer, né, construir algo com alguém. Mas tem muita gente com feridas emocionais e que não sabe lidar com elas e aí descarrega nos outros as suas frustrações. E hoje, com essa questão dos relacionamentos estarem muito mais eu vou usar o termo líquidos, né? Mas eu acho que na verdade estão meio que evaporando. Nem tão líquidos mais, já viraram vapor do jeito que eles estão. E acaba se aceitando muita migalha e muita coisa que não se deve para realizar um sonho. E aí você entra nessa questão do merecimento. Você se auto-sabota
aceitando migalhas. Então aí vem um cara lá que você tá conhecendo, você conheceu, sei lá, na padaria, você começou a conversar com o cara, trocaram telefones, Instagrams, enfim. E aí, um belo dia, o cara fala pra você assim, eu vou me marcar de fazer alguma coisa? Aí você fala, nossa, que legal, me convidou. E o bonito fala assim pra você, vem aqui na minha casa assistir um filme. Eu faço uma janta pra gente, você vem de Uber, é tranquilo, dá pra você vir. E aí você pensa, poxa, mas o cara nem se prontificou a me chamar pra sair, pra tomar um café. Ele quer que eu vá à casa dele, ele quer que eu pague o Uber, né? Ele quer que eu faça todos os movimentos. E aí, que é essa questão que eu falei dos relacionamentos atuais, né? Você tá entregando muito pra quem tá te entregando meia dúzia de palavrinhas bonitas, pouco. Então você precisa se sentir merecedora e você precisa dizer não pra migalhas. Não, na sua casa eu não vou. Ou você faz um convite decente ou faz alguma coisa decente, ou de mim você não tem nada. Nem a minha presença, nem o meu tempo que é valioso, né? O tempo que você pode estar indo lá encontrar com um cara que não tá fazendo nada pra se movimentar, você pode estar em casa estudando, lendo, fazendo suas coisas, né? Sei lá, indo no salão de beleza. Você pode estar estudando inglês, você pode estar lendo um livro, você pode estar conversando com uma amiga querida. Então, seu tempo é precioso. Não aceite migalhas em qualquer área da vida, tá? Aprenda a trabalhar com pessoas que são recíprocas e que entregam pra você aquilo que também você pretende dar pra elas. Então, é muito interessante que a gente pare de aceitar migalhas de amizades, migalhas de relacionamentos, migalhas no trabalho. A gente precisa se valorizar, valorizar o nosso tempo, valorizar o nosso trabalho. Eu sei que principalmente em relações trabalhistas, isso acaba sendo um pouco mais complicado da questão do ponto de vista do capitalismo. Então, é como se as empresas meio que, a grande maioria, né, tivesse ali salários muito parecidos, condições de trabalho muito parecidas, e aí você não consegue muito bem sair dessa questão. Mas aí, como você faz isso? Você mostra para o universo, eu tô precisando disso aqui nesse momento para sobrevivência, né? Mas eu posso fazer uma outra coisa para ganhar mais e para ser mais, para sair dessa migalha aqui, que é essa questão de dinheiro, salário, tá? Agora, relacionamento é muito mais difícil você ficar com uma pessoa energeticamente trocando energia e falando assim, eu vou ficar com essa pessoa aqui, que tá me dando isso aqui esse pouquinho, porque depois vai aparecer uma melhor, né? Mas enquanto isso você perde muito da sua vitalidade, muito da sua energia, porque é uma troca muito intensa que acontece. Então, há de se considerar aí principalmente a perda de energia em algumas áreas, como relacionamentos, amizades, que causam esse contato mais direto e que podem fazer com que você entre em cada vez mais numa sensação de não merecimento. E aí você entra numa autossabotagem. Tem uma coisa que acontece em alguns atendimentos de tarô, né, que eu faço, principalmente quando sai a questão do relacionamento. E assim, gente, acontece com uma parcela grande de pessoas, tá, que eu atendo. A gente vai conversar de relacionamento e eu falo assim, seu relacionamento parece que tá ok aqui, né? As cartas estão indicando aqui, tem um 2 de copas, né? Tem um 9 de copas, tem uma estrela. Tá tudo bem, então, né? Beleza. Não, tá tudo bem. Só que às vezes eu me sinto assim, é tudo tão calmo, tão tranquilo, que eu não sei viver assim. Né? Aí eu acho até assim, curioso. Porque as pessoas, elas aceitaram tantas migalhas anteriores de outros relacionamentos, tantas montanhas russas ali, né? Esse sobe e desce, essa inconstância, que quando elas chegam em algo calmo, de alguém que é recíproco, que é bacana, a pessoa sente tanto medo que ela fala assim, poxa, mas é que tá tão tranquilo que tá me deixando insegura. A pessoa tá tão assim, calma, é tão calmo, que tá me deixando insegura esse relacionamento. Olha que loucura. As coisas estão tão malucas que quando a pessoa encontra alguém que é recíproco, que é calmo, que é tranquilo, que quer compartilhar, a pessoa fica com medo. E aí entra essa autossabotagem, porque a questão, eu não mereço esse tipo, por exemplo, de homem, ou esse tipo de mulher. Eu mereço essa bagunça, essa confusão. E aí eu entro na autossabotagem e vou lá bater na porta, né, do bipolar, do doidão lá, ou da doidona, porque eu me acho merecedor daquilo, e não disso aqui que é mais calmo, que é mais tranquilo. Então são questões que a gente precisa observar, tá? Então essa questão da migalha vai mostrar pra gente muito uma amplitude de como tá a nossa energia de merecimento. Então, pare de aceitar isso. Quando você para de aceitar essas migalhas, provavelmente o seu nível de merecimento vai subir. Você vai falar, eu mereço coisa melhor do que isso aqui. E aí você vai trabalhar em você para mudar a sua energia, para você desenvolver virtudes e habilidades que vão trazer para você aquilo que você realmente deseja, e aí é aquilo que você agora se alinha
no merecimento, tá? Então esse é um passo muito importante. O terceiro e último passo é mudar a sua mentalidade, desafiar os seus pensamentos. Gente, todas as vezes que a gente está se sentindo não merecedor de algo, ou que vem aquela dúvida sobre algo, a gente precisa mudar o padrão de pensamento. E não tem como. Isso só se faz com presença. E uma das coisas que para mim, por exemplo, foi muito importante nesse processo é conseguir identificar o pensamento quando ele está acontecendo, e a meditação é parte disso. Então, quanto mais você medita, quanto mais você fica em silêncio, mais fácil fica para você identificar o seu momento atual. Tem uma coisa interessante que eu quero sugerir que você faça, que eu estou fazendo, que é todas as vezes que vem aquele pensamento negativo, aquela crença de não merecimento, vamos supor que... deixa eu dar um exemplo. Um apartamento, sei lá, vamos pensar numa casa. Você quer comprar uma casa, você tá morando com a sua família e de repente você quer comprar um apartamento. E aí você pensa assim, sei lá, eu quero um apartamento no bairro X. E aí você pensa, seria muito legal ter aquele apartamento no bairro X, mas aí você pensa, mas eu acho que não. Eu acho que não vai dar pra eu comprar, tá muito caro. Troca isso no momento que você pensar eu consigo comprar sim. Eu vou ver o que eu posso fazer pra começar isso aqui. Eu consigo fazer sim. Vamos pensar que você quer um relacionamento. E aí vem na sua mente o tempo inteiro. Poxa, mas né, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que não vai dar certo. Nossa, mas tá tudo muito louco, né? As pessoas estão tudo muito carentes e desesperadas. E que essa cultura nova, né, de ghosting, love bombing, etc e tal. Eu acho que não tem mais gente normal no mundo. Para, respira, identifica esse pensamento acontecendo e pensa, não, eu mereço sim, existe gente normal sim. Se eu sou normal, ainda existe gente normal, né? Pensa dessa forma, troca esse pensamento. Eu não mereço um emprego melhor, ou eu não mereço que a minha empresa cresça, caramba, minha empresa tá tendo tão pouco cliente, eu não vou conseguir. Respira. Respira e fala, eu vou conseguir sim, vai vir mais clientes, a minha empresa vai crescer, vai prosperar, eu preciso continuar acreditando e trabalhando. Muda essa mentalidade no momento em que ela acontece. Não deixa o pensamento solidificar em você, esse pensamento de não merecimento, esse pensamento de autossabotagem. Quanto mais você pensa e você deixa que isso aconteça, aquilo se solidifique, mais essa vai ser a sua realidade, porque você vai trabalhar para confirmar esse pensamento. Então, pessoal, eu acho assim, é algo que eu tô fazendo para mim recentemente, inclusive. Às vezes eu tô ali na correria, no dia a dia de trabalho, e aí eu penso em uma coisa, e aí vem aquela sensação assim, poxa, mas acho que não vai dar certo, não vou conseguir, acho que não vai rolar. Aí eu dou aquele estalo e falo, não, vai dar certo, eu vou conseguir, talvez não consiga esse ano, mas consiga no próximo. Né? Eu vou continuar trabalhando, eu vou conseguir sim, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Isso é a mudança de mentalidade, é você desafiar o pensamento. Ele veio ruim, você vai lá e desafia e troca para um outro pensamento, tá? Falando agora para vocês sobre florais de Bach para trabalhar o merecimento. Bom, nesse caso, pessoal, eu acho que o merecimento está muito atrelado com aquilo que a gente conhece sobre nós. Então, para esse caso em específico, não existe um floral para trabalhar o merecimento. Existe aquilo que você está sentindo, por exemplo. De repente é um medo de que algo não vai dar certo. A gente pode trabalhar com mímulos, por exemplo. Aí, quando você trabalha essa virtude, você vai começar a enxergar coisas que você tem medo e que você pode simplesmente passar a ter coragem. É falta de conhecimento, de segurança em si, de autoconfiança? Daria para trabalhar um Larche, por exemplo. É baixa autoestima? Eu não me sinto merecedora de um relacionamento saudável, alegre, profundo, como diz a Lizzie Hay. Crabbe Apple, autoestima. E aí eu vou melhorar essa autoestima, melhorando isso aqui, eu consigo me ver melhor. Chuto as porcarias, né? E me vejo melhor aqui. Então, se eu me vejo melhor, se eu trabalho por mim, consequentemente, pessoas mais alinhadas com isso aqui vão chegar até mim. Então, a gente precisa trabalhar esse merecimento. E quando as coisas não darem certo, por algum motivo, a gente não ficar assim. Pode ficar triste? Pode, né? Porque todo mundo fica, né? Falar assim, deu errado, vamos lá. Não, você pode ficar triste, gente. Uma coisa deu errado, na minha vida também dá. E aí eu fico triste, eu fico chateada. Eu escrevo sobre isso, né, no meu caderno.
E às vezes eu vou falar com uma pessoa que me dá uma visão totalmente diferente daquilo e aquela sensação passa. Ou eu tomo um floral, ou eu jogo uma carta pra mim. Ah, como eu posso melhorar, né? Tem minhas cartas aqui, estão todas aqui. Essa aqui é do Lenormand, tem baralho cigano, tem tarô. Como eu posso melhorar essa questão? Como eu posso enxergar de outra forma? E aí o tarô indica ali um caminho, ou você olha, você pede pra Deus te iluminar, né? Abre uma palavra da Bíblia que seja. Entra em outro fluxo, né? Mas você pode ficar triste se não der certo. Mas continua trabalhando, não desanima. Tem esse vídeo aqui, né? Acreditar sem ver. Não desanima. Continua acreditando que você é merecedor, que você é merecedora das coisas boas na vida. Vai levar 1 ano, vai levar 2, vai levar 10, talvez seja na outra vida. Eu tava lendo o livro de Kabbalah, né? Um livro sobre relacionamentos aqui. E ele fala que a gente tem, né, muitas vidas. E às vezes o que a gente quer não tá nessa, mas tá na outra. Ah, mas eu queria viver nessa, eu também queria. Mas às vezes é para uma outra. Você tá preparando a sua alma, o seu espírito. Então calma, paciência. Eu sei que dá aflição no coração. Eu também sinto muita aflição. Às vezes eu me sinto não merecedora, às vezes eu me auto-saboto. Mas a gente precisa identificar esse comportamento. E esse vai ser pra vida, né? Eu sempre falo para as minhas clientes, autoconhecimento é pra vida. A gente vai sofrer e melhorar e sorrir até o fim da nossa vida. Então a gente precisa saber lidar com as ferramentas corretas. Nada vai ficar perfeito assim e vai andar numa linha reta o tempo inteiro. A gente vai ter momentos de altos e baixos na vida o tempo todo. A gente tem que saber se posicionar no momento que eles estão bons e no momento que eles estão ruins. E saber usar as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor. Isso é autoconhecimento, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a melhorar essa questão interiormente, que essas sugestões que eu passei te ajudem a mapear o seu momento e entender onde você está se sentindo não merecedor nas suas questões. E no vídeo da semana que vem, no de sábado, a gente vai ter então aqui um exercício de escrita terapêutica para merecimento, utilizando a oração do merecimento da Louise Hay, que você também pode já começar a fazer se quiser. Eu vou deixar o link dela aqui nos comentários, para que você, inclusive, já comece a praticar durante esses dias, imprima, vá dormir, leia essa oração, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai fazer um exercício de escrita trabalhando as questões dessa oração do merecimento da Louise Hay. A gente se vê então no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.